Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, do versículo 1 ao 7. Vamos ler juntos? Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Senhor, nós já fomos ministrados aqui através de cada louvor, através, Senhor, de cada ministração que foi aqui neste lugar, Senhor. Pai, neste momento, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue moldando as nossas vidas, segundo a Tua palavra, Pai, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite do MJ, né? É sempre um privilégio estar aqui falando da palavra do Senhor. Uma igreja tão cheia hoje, né? Um culto atípico, mesmo com o frio que está fazendo, mas estamos aqui reunidos para a honra e glória do nosso Deus. E o título da nossa reflexão é O Caminho. Nós estávamos sendo ministrados até o mês passado sobre o reino, e agora continuamos falando sobre o reino, agora sobre esse caminho que nos leva a este reino. E quando nós falamos de caminho geralmente é a direção que nós vamos seguir, pode ser um meio para se alcançar algo, né? Pode ser um percurso, pode ser um espaço de um lugar para o outro, pode ser um roteiro, pode ser uma sequência de acontecimentos, pode ser até mesmo uma tendência. Ou uma faixa de terreno, literalmente, para pedestres, para veículos, ou até mesmo marítimos. Então, caminho, ela é uma palavra que ela tem várias colocações. Mas quando nós colocamos no contexto do cristianismo, ele refere-se à nossa jornada espiritual. O caminho é o percurso que nós estamos fazendo. O caminho envolve seguir os ensinamentos de Jesus. Envolve o nosso relacionamento cotidiano com Deus. Então, estar no caminho é estar nesse relacionamento com o Senhor. E ir evoluindo pouco a pouco, passo a passo, nessa caminhada, nessa jornada, em rumo ao nosso destino. Que, como nós louvamos aqui, é na glória. O Senhor está preparando um lugar para nós. O nosso lugar não é aqui, o nosso destino não é aqui. A nossa vida aqui é transitória, passageira. Como foi louvado aqui, somos estrangeiros nesta terra. Nós temos um outro destino. E esse caminho nos leva a esse destino. Então, nesta noite, nós vamos refletir sobre 4 aspectos desse percurso, nesse caminho que é Jesus. Esse caminho que João deixa registrado aqui no seu evangelho. Já nos últimos dias de Jesus, ele estava ali ensinando os seus discípulos, preparando para a sua partida.
E ele então fala: eu sou o caminho, eu ensinei tudo para vocês. Basta seguir tudo o que eu ensinei. Eu vos apresentei o Pai. E se vocês me conhecem, vocês saberão andar neste caminho. Amém? E o primeiro aspecto do percurso é entender qual é o nosso destino. Pode passar para a gente, acho que é o terceiro slide. Isso. Qual é o nosso destino? Porque para escolher um caminho, para seguir um caminho, eu preciso, primeiro de tudo, ter em mente o meu destino. Se eu vou pedir um Uber, se eu preciso ir a algum lugar, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o destino, para onde eu quero ir. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar nesse percurso é qual é o nosso destino. Tomé vira para Jesus e fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como que eu vou saber qual é o caminho? Ou seja, eu não sei qual é o destino. Eles não estavam entendendo a palavra de Jesus. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Estamos há tanto tempo neste caminho, nessa caminhada, que muitas vezes nos esquecemos que nós temos um destino maior. E aí nós nos parecemos um pouco com Alice. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu me lembrei de uma cena de Alice no País das Maravilhas. E o Di vai colocar aqui para a gente essa cena que fala um pouco sobre destino. Sobre qual é o destino, como é que a gente sabe qual é o caminho. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Não, isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Uma cena bem conhecida de Alice no País das Maravilhas, né? Quem é que já assistiu o filme, ou já leu o livro, ou já viu algumas frases da Alice. Alice é uma menina que estava ali, entediada nos seus estudos, e de repente ali, em meio àquele sono, ela vê um coelho branco, vestido, falando, correndo de um lado para o outro, dizendo que estava atrasada, e aquilo desperta a sua curiosidade, ela vai atrás daquele coelho, e ela acaba entrando, caindo na toca do coelho, e vai parar num país onde coisas loucas acontecem, onde as coisas mais estranhas acontecem. E ali naquele país, perdida, sem saber para onde ir, ela encontra aí essa placa com várias direções, e ela não sabia qual caminho que ela iria tomar. Mas aí o gato chama atenção para uma coisa, assim: para onde você quer ir? Qual que é o seu destino? E ela fala: eu não sei, não importa, eu estava seguindo o coelho branco. Eu não sei qual que é o caminho que eu tenho que seguir para achar o coelho branco. Eu não tenho um destino, eu estava simplesmente seguindo o coelho. E aí o gato fala para ela: então não importa. Qualquer caminho é caminho, você não tem um destino. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós temos um destino. Não é qualquer caminho. O mundo pode dizer assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. De fato. Não importa o caminho que você siga, lá no final você vai se encontrar com Deus. Agora depende qual que é o final. Se vai ser para ouvir: vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Depende de qual destino você tem buscado. Alice não tinha destino, ela estava seguindo o coelho, e muitas vezes
nós acabamos entrando nessa armadilha do deixa a vida me levar, e nos esquecemos que o propósito da nossa vida é adorar ao Senhor, é servir ao Senhor, é entender que aqui tudo é transitório. E acabamos colocando outras coisas como nosso destino. Ah, não, meu objetivo agora nesse momento é a minha profissão, então eu vou me matar de estudar, eu vou colocar tudo à frente, porque agora o meu foco, o meu objetivo é a minha profissão. Então eu vou estudar e vou colocar isso aqui como base na minha vida. Não. Você nunca pode mudar a sua base e o seu destino. A sua base é Cristo. Fala, eu sou o caminho, sou eu quem fiz a ligação entre vocês e o Pai. Vocês estavam separados do Pai, mas eu os uni novamente, eu refiz a aliança entre o Pai e vocês. Trouxe salvação, trouxe vida, é Ele, então Ele tem que ser a base. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Cristo tem que ser a base nas nossas vidas. Então, lá na escola eu tenho que lembrar que antes de tudo aquilo, eu tenho um Deus, eu tenho uma base a seguir. Essa é a minha base. Aquilo lá é passageiro, é transitório, é momentâneo e nunca vai ocupar a base nas nossas vidas. Não pode. Os relacionamentos, o emprego. Quantas vezes nós olhamos e falamos, ah não, mas para crescer aqui, se eu não agir como eles, eu não vou conseguir. Não, meu querido. Você tem que ser luz onde você estiver. Cristo tem que ser a base onde você estiver. Não faça como Alice, não perca o foco. Você tem um destino, você tem um caminho a seguir, que é Cristo. Não deixe que nada te tire desse foco. Esteja sempre olhando para Ele. Esteja sempre pensando com 1 Coríntios 10, 31. Quer comer, quer beber, quer passar qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O seu falar, o seu agir, o seu comportamento tem que ser um espelho de Cristo onde você estiver, porque Ele é o seu destino final. Então não estamos perdidos. Nesse caminho nós temos um destino: encontrar com Jesus lá na glória. Esse é o nosso destino. Esse é o primeiro passo do nosso percurso. Volta de, acho que você já estava no segundo. Segundo passo, precisamos conhecer o caminho. Jesus olha para os discípulos e fala, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Vocês me conhecem. Vocês andaram comigo durante 3 anos. Então vocês me conhecem. É preciso conhecer o caminho que é Cristo. E eu só conheço Cristo me relacionando com Ele. Através da oração, através da palavra, através de uma vida de comunhão com o Senhor. É assim que nós nos achegamos a Ele. Nós precisamos nos preocupar com isso. E às vezes nós achamos que só porque estamos na igreja, só porque estamos aqui ouvindo falar de Cristo, já está tudo bem, já está tudo certo. Mas temos que aprender com Jó. Jó, lá no começo do livro de Jó, começa falando que quem era Jó? Um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que oferecia sacrifícios ao Senhor. Mas quando a gente chega lá no final do livro de Jó, lá no capítulo 42, ele estava conversando com Deus. Depois de passar por tudo que ele passou, depois de perder tudo, depois de ser acusado pelos seus amigos, depois de estar ali se coçando com cacos de telha, ele estava financeiramente falido, ele estava com a sua saúde debilitada, ele estava com o seu relacionamento com a sua esposa debilitado, com os seus amigos também. E aí ele está conversando com Deus. E no capítulo 42 ele fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Porque eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lá no comecinho parecia que ele sabia quem era Deus. Mas depois de passar por toda uma caminhada, aí ele reconhece: Senhor, eu falei de coisas maravilhosas que eu não entendia, que eu não conhecia, que eu achei que sabia. Mas agora sim eu entendo. E ele ainda fala: Senhor, continue me ensinando, continue falando comigo, porque agora sim eu te conheço. É necessário conhecer Jesus de verdade. É necessário ter intimidade com Ele. É necessário ter um relacionamento com o Senhor. É necessário conhecer Ele diretamente. Não pelo que os nossos pais ensinaram, não pelo que o pastor ensinou, não pelo que você aprendeu na escola bíblica, não pelo que o mensageiro ministrou, mas uma vida pessoal e íntima com Ele é que te faz conhecê-lo. Precisamos conhecer Jesus. E parece que para a gente que está na igreja, a gente já conhece. Mas um dos livros que eu gosto muito, e que eu confesso que as primeiras vezes que eu li, eu chorava muito, é aquele livro Conhecer Jesus é Tudo. E ele começa falando de um pastor. Estava fazendo missão. E no meio daquela missão, ele reconhece que ele ainda não conhecia Jesus. Que ele estava ali como Jó. Ele conhecia Jesus de ouvir falar. Mas quando ele tem ali uma experiência real com ele, aí ele fala: Senhor, eu estava perdido, mas agora eu te encontrei. Nós precisamos conhecer o caminho. Os discípulos andaram com Jesus, mas ainda assim não o conheciam completamente. Que nós possamos conhecer o caminho. Porque conhecer o caminho faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu me lembro quando a Bia foi fazer uma entrevista lá em Guarulhos. E aí ela vira pra gente e fala assim: nunca dirigi em Guarulhos, não conheço Guarulhos, como que a gente faz? Pega o destino, coloca lá no Google, acha o trajeto. Aí eu falei: bom, chama o seu pai que conhece um pouquinho, vai com ele no fim de semana lá. Conhece o seu trajeto, vê quanto tempo você vai gastar, vê onde você vai estacionar o seu carro. De lá vai para a sua faculdade, vê o tempo de trajeto que você vai gastar. E aí quando ela chegou na entrevista, eles ficaram impressionados. Porque todas as perguntas, ela já tinha ali a resposta. Ela falou: não, eu conheço o caminho. Não, eu já fiz o trajeto. Não, eu já defini. Eu vou vir de carro. Eu tenho que pagar o pedágio tal. O meu trajeto é de tantas horas. Daqui até a minha faculdade é tanto tempo. Ai, como que você vai resolver? Não se preocupa, já fui à secretaria, já me informei, já vou mudar o horário do meu curso. Tá tudo certo. E deu tudo certo. Ela foi contratada e cumpriu o estágio, terminou os 3 meses. Mas ela cumpriu aquilo. Por quê? Porque ela conhecia o caminho. Conhecer o caminho fez toda a diferença naquela entrevista. E assim é na nossa vida espiritual. Precisamos conhecer o Deus que nós estamos louvando, o Deus que nós estamos adorando, o Deus que nós estamos pregando e realmente viver com Ele. Não só de falar das maravilhas, mas realmente entender sobre o que nós estamos falando. Terceiro aspecto do percurso. Pode passar o terceiro dia. Será que nós estamos preparados para este caminho? No início da leitura, nós lemos assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, não se preocupe. Não fique preocupado, não fique ansioso. Apenas creia em mim. Olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Ele estava preparando eles, porque estava chegando os últimos dias. Ele iria deixá-los, aqueles discípulos que andaram com ele durante 3 anos ali, que comeram juntos, que dormiram juntos,
que estavam acostumados ali a ter Jesus o tempo inteiro do lado deles, agora Jesus não estaria mais com eles. E aí ele fala: calma o coração, não se turbe, crede em Deus, credes em mim, eu estou indo preparar lugar para vocês. Então somente creiam, porque eu vou preparar lugar. Ele estava preocupado com o que os discípulos, como eles iriam reagir a toda aquela situação. E muitas vezes no caminho, nós precisamos nos lembrar desse ensinamento de Jesus. Não se turbe o seu coração. O que é que nós temos trazido na nossa mochila nesse caminho? Será que nós estamos preparados? Jesus estava preparando os seus discípulos. Ele sabia o que eles tinham na mochila. Porque quando você vai fazer um passeio, fazer qualquer situação, você vai já com a sua mochila. A mochila, para mim, virou até um item da igreja mesmo. Hoje eu trouxe uma bolsa pequena, mas que não tinha ensaio, não tinha, né? Podia chegar um pouquinho mais tarde, não precisava chegar às 2, né, Juninho? Então a gente pode vir, se dar ao luxo de vir de mochilinha. Mas geralmente a gente vem com uma mochila. E na mochila a gente tem uma tendência ruim. Porque é muito muita coisa na mochila, né? Aí você vai pro passeio e fala assim: talvez dê tempo de eu ler aquele livro. Aí você enfia aquele livro lá dentro. Você fala assim: talvez eu consiga ir àquele lugar que é mais chique, então eu vou pôr um sapato melhorzinho lá, né? Com um saltinho, vou colocar lá na mochila. A gente começa a entulhar coisas na mochila. E aí quando vai ver, você tá com aquela mochila pesada nas costas e carregando coisas inúteis, coisas que não vão te ajudar. Não naquele momento, não naquele caminho. E na nossa caminhada cristã é da mesma forma. Às vezes nós entulhamos a nossa mochila com coisas que estão pesando a nossa caminhada. E aí o caminho fica difícil, o caminho fica duro, fica pesado, você se cansa. Muito fácil. Por quê? Porque a sua mochila está pesada. Você colocou muita coisa desnecessária. Nós temos que nos preparar para a caminhada, sim. E eu tenho que olhar o que eu coloquei na minha mochila. O que realmente é importante nessa caminhada. O que eu preciso tirar dessa mochila? As preocupações, as incertezas, as mágoas, as tristezas. Muitas vezes elas pesam a nossa mochila. Parece que a gente está carregando tijolo. Mas o Senhor quer nos aliviar dessa carga. Ele já dizia para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Então somente creia em mim. Olha, isso aqui não é para você estar carregando, não. Não precisa carregar o teu problema, não precisa carregar a tua dúvida, não precisa carregar a tua mágoa, não. Deixa que tudo isso eu trato. Para de querer carregar sozinho esse fardo. Ele fala assim: se você está cansado, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem o meu jugo e aprendam de mim. Eu sou manso, humilde. E vocês encontrarão descansos para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que você está carregando nessa mochila. O que é que está te deixando cansado? O Senhor fala: lança sobre mim. Carrega o meu fardo, porque o meu fardo é leve. É leve. Traz descanso, traz paz, traz alegria. Se você não está conseguindo sentir isso nesse caminho, se você está só sentindo o cansaço, o peso, o fardo, está na hora de repensar e começar: Senhor, deixa eu ver o que está pesando aqui na minha mochila. O que não era para estar aqui. Começa a liberar espaço. Efésios 4, 31, 32, o Senhor fala assim: libertem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Sejam bondosos e compassivos, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
Então vamos olhar a mochila e vamos ver se a gente está preparado. O que é que tem pesado nessa mochila? O que é que tem tornado o seu caminho tão difícil? O que é que tem dificultado? E você não tem conseguido mais sentir a paz de Cristo, a alegria, a leveza que era estar na presença do Senhor. Nós gostamos de declarar que nós somos livres. Sinta isso. Você é livre. Tira o peso, você é livre. Quarto item dessa caminhada. Persista. Não desista no meio do caminho. Jesus fala para os seus discípulos: quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Vocês sabem o destino. Vocês me conhecem. Vocês estão preparados. Persista. Persista. Seguir o caminho de Cristo é cheio de desafios. É cheio de desafios. Enfrentamos lutas, enfrentamos problemas, enfrentamos perseguições algumas vezes. Tudo isso tenta tirar de nós a atenção do propósito maior, que é Cristo. Tentam tirar o foco daquilo que realmente importa. Mas o Senhor nos encoraja a permanecer firmes, porque Ele está preparando um lugar. Ele está preparando um lugar para nós. E lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais nada disso. Porque tudo isso será passado. Seremos transformados. Ele nos lembra desse destino, é isso, são esses os planos que eu tenho para a minha igreja, são esses os planos que eu tenho para cada um daqueles que eu chamei. Nós precisamos permanecer firme, em oração, meditando na palavra, em comunhão, buscando forças quando preciso, encorajamento, para permanecermos firmes na caminhada, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas. Persista, 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 porque o Senhor está com você. O Senhor está conosco em todos os momentos. Ele é o caminho, Ele é o nosso destino, Ele é a nossa base. É importante reconhecer que esse caminho é uma jornada contínua. Nós precisamos nos aprofundar, buscando um melhor relacionamento com Deus, buscando entender o que realmente significa seguir a Cristo. É uma experiência às vezes individual, outrora coletiva, mas é sempre um momento de crescimento e aprendizado. Seguir a Jesus nem sempre é fácil. Ele diz que o caminho é estreito, mas vale a pena. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena permanecer fiel neste caminho. Amém? Então, neste momento, eu te convido a se colocar de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Pedir que o Senhor continue nos ensinando para que possamos conhecê-lo cada dia mais. Que Ele permaneça conosco neste caminho. Que Ele nos ensine e nos ajude a examinar as mochilas e ver o que está pesando, o que precisa ser tirado, o que precisa ser tratado, que não é para estar lá. Neste momento é o momento de nos entregarmos ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero permanecer neste caminho, Pai. Mas Tu conheces os corações, Tu conheces as nossas vidas, sabe das nossas dificuldades. E nos ajude, Pai, a enfrentar essa caminhada e a permanecer firme no Teu caminho. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, estamos, Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai. Senhor, não nos deixe perder o foco, Senhor.
Não nos deixe sair do destino que o Senhor planejou para cada um de nós, Pai. Que possamos permanecer fiéis no Teu caminho, Senhor. Pai, ensina-nos a examinar as nossas vidas e tirar tudo aquilo, Pai, que tem sido um peso, tudo aquilo que tem trazido para as nossas vidas, Senhor. Peso, tristeza, mágoa, tira de nós, Senhor. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a não dar importância às coisas que não são do reino e a deixar que o Senhor venha cuidar de nós. Que possamos nos entregar em Tuas mãos, Senhor, para que o nosso fardo se torne leve. Pai, que possamos realmente ser livres na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai, que possamos permanecer fiéis no Teu caminho, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à luta. Que o Senhor esteja conosco, nos dando forças, Pai querido, para permanecermos firmes nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Se você rasgar o céu, apenas mais